Diz escritor, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te falar de 4 pontos muito importantes que você pode estar errando miseravelmente ao escrever o seu livro. Então tem algumas dicas aqui muito importantes para que você não erre nesses pontos, para que você foque nesses pontos corretamente e aí sim você consiga escrever uma bela de uma obra. Mas é claro, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, porque toda quarta-feira tem um vídeo novinho, fresquinho, feito com muito carinho pra você. Então vamos lá, escritor, qual que é o primeiro ponto, qual que é a primeira dica? Às vezes o seu livro está dando muito errado por conta da história. E aí a gente pode fazer algumas coisas, só que você vai ter que se desapegar. Inclusive tem uma dica de livro que vai te ajudar bastante, tanto você como pessoa, quanto você como escritor, como autor, que é esse daqui, A Arte de Pensar Claramente. Inclusive tem uma parte que ele fala exatamente disso, que é a falácia, a ilusão do custo irrecuperável. Eu vou te explicar sobre isso. Você está escrevendo seu livro e você nota que em algum momento você se perdeu na história. Ou a história não está boa, a história está ficando xoxa, está ficando sem graça, tá... Nossa, tá aquela sopa muito rala, sabe? Você não sente nem gosto do tempero. Você vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. Você começa a pensar, mas eu já escrevi tanto, já são 100 páginas, já são 50, já são 200. Eu não posso escrever de novo a história. Pode sim, porque aí entra na falácia o quê? Do custo irrecuperável. Por exemplo, você vai ver um filme, você vai no cinema, gastou 30, 40 reais aí para poder estar vendo aquele filme e você percebe que aquele filme é muito ruim, você não está gostando, você pode sim sair daquele filme. Talvez quem esteja com você vai falar assim, não, calma, fica aqui porque já gastou mesmo, vamos ficar aqui. Só que não, você pode ir embora, porque aquele dinheiro de qualquer maneira não vai voltar. É assim que muitas vezes a gente trabalha em alguns quesitos da nossa vida também. Ah, eu já fiz tanto, já dispensei tanta energia nesse livro, já dispensei tanta energia construindo esse protagonista, já dispensei tanto tempo, meus dedos até estão doendo contando essa história que eu não vou refazer agora. Sim, você vai. Você não pode se prender por conta do tempo que você investiu em algo, principalmente no seu livro. Então, se a história está ruim, releia ela, edite ela. Fale com as outras pessoas, tenha insight sobre isso. E se não tiver maneira nenhuma de conseguir reciclar aquela história, ver em qual ponto que você se perdeu, se desapegue. Não fique com essa do custo irrecuperável. Você investiu um tempo, você agora aprendeu o que não deve ser feito, então reescreva uma nova história. Deixe aquele livro de lado. Daqui a um tempo, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, talvez você pegue ele de novo, você se recompõe, tem mais insights, mais ideias, mais inspirações, mais conhecimento e você edita ele de novo, você recicla ele. Mas se não está dando certo, se não está funcionando, escreva uma nova história. Não caia nessa falácia do custo irrecuperável. Segundo ponto que também pode dar muito errado, talvez esteja também dando errado no seu livro e que também tem a ver com o nosso custo irrecuperável, também é o protagonista. Se em algum momento ele não consegue gerar empatia com as pessoas, se em algum momento as pessoas não conseguem ver o mundo de acordo com a maneira dele de pensar, a maneira dele de agir, você não consegue conectar o protagonista com os seus leitores. E isso vai dar um grande de um problema. Muitas pessoas vão até odiar o protagonista. É claro que despertar algum sentimento de acordo com o protagonista já é alguma coisa positiva. Ah, eu odiei porque ele é muito bonzinho. Ou eu gostei porque ele é muito bonzinho. Mas aí também tem a empatia. Aí também tem a conexão. Você entender, porque ele é muito inocente. Eu odeio quando o cara é muito inocente assim. Mas tem um sentimento vinculado, ótimo. O problema é que o protagonista ele não pode ser aquele cara tanto faz como fez. Não pode ser um protagonista que eu não torça por ele, que eu não vibre com as conquistas dele, que eu não anseie o melhor para ele. Então, se o seu protagonista não está conseguindo se conectar, muito menos com você, quanto com seus amigos que estão lendo o seu livro, que eu espero que seus amigos estejam lendo, que você esteja mostrando para essas pessoas o que você esteja escrevendo, você vai ter que sim reformular o protagonista. Você vai ter que ver a história de vida dele de novo. Você vai ter que reescrever a história de vida dele. Reformule o seu protagonista. Pense novamente nele, na história dele, nos desafios que acontecem com ele, como que ele vê o mundo, como que ele vê a princesinha, como que ele vê o mercado, tudo. Reformule ele. E se for necessário, assassine ele. Infelizmente, nem todas boas ideias realmente são boas. Isso também é uma coisa chamada viés da confirmação, que eu não vou falar sobre isso, e que também está nesse livro. Inclusive, nesse viés da confirmação, vou até pegar aqui para você, tem uma citação muito importante de um crítico literário
que ele fala, deixa eu achar aqui, Killer Couch, ou Couch, acho que aquele é Couch, tá? Que é um crítico literário. E ele fala ele diz, né, tem uma citação que é muito importante, que é Murder your darlings, ou seja, assassine os seus queridinhos. Você não pode se apegar muito a um personagem, você não pode se apegar muito à história. Mate os seus queridinhos. Faça que nem acontece no Game of Thrones. Mate as pessoas, tire elas das histórias, não tem problema, tem hora que já deu o que tinha que dar, que você não aguenta mais o excesso de protagonismo. Reformule, pense e faça o que tem que ser feito para que o seu protagonista realmente cause empatia. Terceiro ponto que você também tem que se atentar, o ponto de vista. Talvez se você pegar e mudar, se você mudar o ponto de vista, pode ser que o livro engaje muito mais. Talvez você saia da primeira pessoa e venha para a terceira pessoa e mostre todo um overview, como é que está acontecendo. Ou então você transformar da terceira pessoa para a primeira pessoa, também tem nenhum problema, que você mostra as dores que essa pessoa está sentindo e cause também mais uma vez conexão. Então dá uma olhada naquilo que você já escreveu até agora. Será que se você mudasse o ponto de vista, não iria dar uma percepção diferente? Não causaria sentimentos diferentes? Um engajamento diferente? Teste. Pare agora com o que você está escrevendo e mude o ponto de vista. Comece um documento novo, abre um Word novo, um Google Docs diferente e faça essa comparação. A terceira pessoa está trazendo toda aquela riqueza de detalhes ou está sendo um narrador bobo que só fica falando e em hora nenhuma consegue despertar algum sentimento no seu leitor? Ou será que o primeiro, na verdade, a primeira pessoa é bem melhor, porque a primeira pessoa está mostrando essas dores, está detalhando o que acontece, detalhando a felicidade, detalhando os sentimentos? Ou se é apenas uma primeira pessoa que está lá de coadjuvante, que não está ajudando com nada, tanto faz como fez, que também só narra os fatos? Faça um paralelo. Perceba qual que é o ponto de vista que traz mais riqueza de detalhes, que engaja muito mais, que traz muito mais o seu leitor para dentro do livro. Eu tenho certeza que essa mudança vai ser muito significativa. E talvez você fazendo esse paralelo, esse teste, você perceba, não, realmente é melhor o ponto de vista que eu comecei a escrever. E tá tudo bem, mas você precisa rever se o ponto de vista que você está utilizando no seu livro realmente é enriquecedor, é detalhador, se engaja, se conecta, ou se é alguma coisa muito vazia, se é alguma coisa muito rasa e que não está ajudando em nada no seu livro. E o quarto ponto, que são os conflitos, as reviravoltas. Você não pode pegar leve com o protagonista, nem pegar leve com o antagonista, nem pegar leve com o coadjuvante. Ninguém quer saber da história da pessoa que bateu o mindinho na mesa, aí por conta daquela dor ele ficou deitado na cama. Isso não gera empatia, isso não gera conexão, pelo amor de Deus. Crie verdadeiros conflitos, verdadeiras reviravoltas. Mate a mãe do seu protagonista, acabe com a vida do coadjuvante. Pega aquele antagonista e transforma na pior tipo de pessoa do mundo. Ele não pode ser tão bonzinho assim. E alguma coisa de ruim também tem que acontecer com ele. Não pegue leve. Os conflitos, as reviravoltas, tem que ter um clímax muito grande. Tem que acontecer alguma coisa que é estarrecedora. Do nada o protagonista acordou e uma bomba tinha acabado com toda a vila e por sorte que ele não morreu. Do nada, cadê a namorada dele? Não sei. Do nada, cadê o patrão dele? Não sei. E quando ele se vê, ele está perdido e não sabe o que fazer. Isso é muito mais interessante do que somente a mãe do protagonista ficou doente. Agora, tem a maneira também como você conta. Aquela maneira rica e detalhada. A mãe do protagonista ficou muito doente, ele ficou muito perturbado porque ela estava prestes a morrer. E por conta disso, ele pede dinheiro para um agiota. E o agiota depois começa a perseguir ele, mata o pai dele. Então, é uma história que também o conflito vai se desenrolando, só que tem uma carga muito mais pesada. Não é uma coisa muito simples. Então, falar que o seu protagonista está encarando um dia desafiador porque ele queimou a roupa na hora que ele estava passando, ou porque o feijão ficou queimado, que ele esqueceu no fogão. É uma coisa muito boba. Coloque conflitos, coloque verdadeiras reviravoltas dentro do seu livro, para que isso cause um espanto, para que isso cause também até uma revolta dentro do seu leitor. Caramba, isso não podia ter acontecido com o cara, tadinho, nossa, e agora? O que vai acontecer? É isso que tem que acontecer.
É isso que você tem que despertar com os conflitos e as reviravoltas. Então veja esses 4 pontos: a história, o protagonismo, na verdade o protagonista e o seu protagonismo, o ponto de vista, primeira, terceira pessoa, quarta, quinta, sexta, décima, qual que é o melhor ponto de vista. E é claro, se você está escrevendo verdadeiros conflitos e reviravoltas, ou se são coisas muito banais, muito do dia a dia, e que não geram um susto na pessoa, não geram um sentimento de surpresa, um sentimento de coitadinho, que fica aquela empatia, né? Coitado do protagonista, ou até mesmo coitado do antagonista. Às vezes o cara é maluco, é um psicopata, mas aquilo tudo não deveria acontecer com ele. Não importa. Veja esses 4 pontos, porque eles são muito importantes. Do contrário, o seu livro pode dar errado, e muito errado. Então, esse escritor, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E acho que a dica principal desse conteúdo de hoje é: se desapegue. Se não está dando certo, se não está funcionando, reescreva, reedite, recicle. E se ainda assim não estiver funcionando, deixe de lado. Depois de um tempo você volta naquilo. Foque no que está dando certo. Tá ok? Isso é muito importante. Eu vou deixar 2 vídeos aqui botãozão para você poder se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. E deixe o seu like, deixe seu comentário, a sua sugestão, sua crítica, seu elogio. A gente está sempre aqui para poder te ajudar. Quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal da Editora Albatross. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.